Bem-vindos ao 5º episódio da 2ª temporada do ProLarcast. Eu sou a Gabriela Araújo, diretora de vendas da ProLarnet Móveis. E eu sou a Ana Luísa Araújo, diretora de locação da ProLarnet Móveis. E esse é o ProLarcast, um podcast feito para quem vive o mercado imobiliário na pele. Nosso objetivo é transformar o mercado em 1% melhor todos os dias. Esse podcast é um oferecimento da Lastro. Faça como as melhores imobiliárias do país e contrate a Laís, a inteligência artificial mais avançada do mercado imobiliário. Ela é a primeira funcionária da imobiliária que não é feita de carne e osso. Ela atende instantaneamente 100% dos seus leads, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com a Laís, os seus clientes recebem o melhor atendimento do mercado e a sua imobiliária fecha mais negócios. Laís, o que a sua imobiliária precisa e os seus clientes merecem. E hoje temos a honra de receber Diego Bonastri, especialista em locação imobiliária e coordenador de eventos na Laís, a inteligência artificial que está revolucionando o atendimento no mercado imobiliário. Com 17 anos de experiência como corretor de imóveis, Diego é referência em locação, administração de aluguéis e estratégias de pré-atendimento. Um verdadeiro entusiasta da tecnologia e da inovação do setor, ele defende o uso da IA como aliada no dia a dia das imobiliárias. Além de olhar técnico, ele também é apaixonado por esportes, viagem e, claro, pelo seu time do coração, o Corinthians. Seja muito bem-vindo ao ProLarcast, Diego. Eu que agradeço o convite. Falei até pra Aninha, não é um convite, é um chamamento. Então a ProLar é uma grande parceira. E o esforço foi necessário para vir compartilhar um pouco da nossa jornada, do que a Laís faz, do que eu fiz no mercado. Vou estar sempre à disposição. E olha, a gente tem a honra de falar que nós somos uma das primeiras imobiliárias da Laís, Top 3. Top 3. Uma das 3 primeiras imobiliárias a receber lead via Laís. Foi. Então, tiveram algumas outras imobiliárias que contrataram, tiveram interesse, mas a ProLar foi muito rápida no onboarding. Então, ela passou na frente, tá no top 3 das imobiliárias que começaram a usar a Laís na real mesmo. Sim, foi muito legal essa construção, a gente vê desde o início, né? A gente estava até comentando isso um pouco mais cedo, de que a Laís, antigamente, que já entregava muito, para hoje, né, o que a gente vai aprofundar muito hoje no episódio, é o tanto que ela veio e revolucionou total o mercado. Eu nem uso muito a palavra revolução, eu gosto muito de falar potencialização. Legal. Então, a Laís potencializa, destrava muito do que você tem dentro da imobiliária. E a revolução vem mais intrínseca no colaborador. Ele que recebe esse lead de uma maneira diferente, age de uma maneira diferente para atender, tem outras informações que ele não tinha antes sobre o cliente dele. Então é real, é potencializar o mercado e fazer todo mundo de alguma forma aumentar as conversões. E vamos voltar lá atrás. Como que surgiu a Laís? Posso começar como a Laís surgiu para mim? Pode, com certeza. Então, isso é um fato bem gostoso de contar. O Diego, profissional do mercado imobiliário, um dia eu tava na minha rotina na imobiliária, toco o telefone, e uma pessoa queria conversar comigo para falar sobre o desenvolvimento de um CRM, um RP, um software de gestão de aluguéis meio autônomo. E aí eu bati um papo, essa pessoa era o Gabriel Prado, nosso CPO. E aí a gente bateu um papo sobre como era a minha operação, o que eu precisaria, o que eu necessitava de um RP. E aí essa relação foi se estreitando, eles visitaram a imobiliária, patrocinaram um evento de locação que a gente estava organizando. E daí surgiu nesse meio de caminho, numa brincadeira dentro do escritório, a Laís. E eles fizeram uma Laís meio Faria Limer. Não tinha o nome de Laís ainda, até porque Laís não é um nome, ela veio de uma sigla praticamente, que é Lastro Artificial Intelligence System. Gente! E eles brincaram com a Laís e um dia na imobiliária me enviaram e falaram, o José Tomás me enviou e falou, Diego, dá uma olhada aí, a primeira IA do mercado imobiliário. E quando ele fala primeira IA é porque eu tô falando de fevereiro, março de 23. Realmente não tinha nada. E era uma Laís que respondia perguntas sobre legislação imobiliária, e também sobre práticas comuns do mercado. Eu peguei essa Laís e entreguei para minha DM. E falei, meninas, quando perguntar alguma coisa, consulta na Laís, a Laís vai fundamentar. E começou a rolar ali uma interação com a Laís. Isso foi mais ou menos junto do surgimento do chat. Do chat GPT. O chat GPT já estava sendo usado, pouquíssimo conhecido, mas muita gente já usava e a Laís veio dali. A coisa foi evoluindo, até que me fizeram um convite para eu trabalhar na Lastro, nesse software de gestão de aluguéis.
E eu falei, beleza, ok, eu fico 30 dias à disposição da imobiliária ainda. Nesses 30 dias, a Lastro pivotou 100% para a Laís. E aí a gente lançou a Laís num modelo um pouquinho diferente do que é hoje. Ela fazia meio indicações de imobiliárias para o cliente final, sem fazer necessariamente um pré-atendimento. E depois veio, em 6 semanas, a Laís como é hoje, que faz o pré-atendimento de leads. E aí começou bem devagarzinho, exatamente o papo que eu estava tendo com a Aninha hoje, quando ela foi me receber. Ninguém conhecia a Laís, ninguém conhecia a IA, poucos conheciam o GPT, então a gente tinha que fazer uma cold call total com as imobiliárias. E foi assim que eu peguei uma lista das melhores imobiliárias de BH, que o Ricardo Azevedo no escritório fez um levantamento, e a primeira da lista era a Prolar. E aí, ligação fria total. Liguei na Prolar, falei com a recepção, falei, olha, eu sou o Diego, nós estamos desenvolvendo uma IA que faz pré-atendimento de leads, com quem eu devo falar? Ela falou, o ideal seria você falar com a Ana Luísa. Você pode me passar para ela? E aí começou aquela historinha que a gente contou. A Aninha me atendeu, expliquei para ela mais ou menos o que era. No mesmo dia, ela marcou uma reunião contigo e com o Vinícius e falou, vamos lá e vamos apresentar. E aí rolou e vocês são top 3 de quem usa. Mas começou assim, da minha história com a Laís até a gente chegar no mercado. E foi exatamente nesse momento que a gente apresentou para vocês, que a gente acabou apresentando para outros grandes players do mercado, foi validando com muita calma. E aí depois escalou para um crescimento que hoje já passa de 400 imobiliárias utilizando. Nossa, eu acho que foi assim, o crescimento foi muito rápido, né? Quando a gente foi ver, vocês estavam em todos os eventos e todo mundo falando da Laís, foi bem legal. Foi mesmo. E assim, eu acho que em BH a gente foi a pioneira, né? Você falou que Pioneira, foi a primeira. Aí eu lembro que eu saí da reunião, assim, a gente fez a call, eu como cliente não quis mostrar tanto entusiasmo. Eu saí da reunião e liguei pro Gabriel e pro Vinícius e falei, gente, vocês não vão acreditar o que tá surgindo no mercado, tecnologia. Vamos marcar uma reunião pra conhecer mais, e aí todo mundo amou. E trouxe, assim, uma agilidade muito grande, né? Destravou o potencial do imobiliário e o tempo do corretor. E pensem que o que vocês têm de, nossa, o que é isso? A Aninha falou, vocês não têm ideia do que eu arrumei. Pra mim é a mesma coisa. O crescimento vertiginoso, pra mim também é estranho, porque eu sou do mercado como vocês. Sim. Não conhecia isso na startup, de eu ser contratado pra uma coisa e para uma função, em 30 dias a função já mudou, e isso é muito dinâmico. Quem trabalha com locação sabe que a locação é muito dinâmica. É trabalho para ansioso mesmo. Então ter isso, coisas novas, me alimenta, me fascina. E quando eu vendo Laís, quando eu falo da Laís para os eventos, eu levo essa mesma efusividade até hoje. Para mim é muito gostoso vender. E é realmente algo que eu acredito que faz sentido para as imobiliárias. Legal. E Diego, a gente sabe que muitas imobiliárias enfrentam desafios na gestão do lead mesmo, né? Desde o início ali do funil. E como que a Lastro, né, hoje ajuda essas imobiliárias a ter essa organização? Acho que a primeira palavra que a gente vai usar aí é homogeneização. É muito comum eu falar com uma imobiliária que ela recebe lead em determinados canais. Então o lead de campanha cai no e-mail, o lead do portal já vai para o CRM, o lead de WhatsApp minha atendente faz e tem que cadastrar manualmente no CRM. Isso era uma dificuldade que as imobiliárias enfrentavam e a Laís já resolve a partir daí. Então, homogeneiza todos os seus leads digitais. Todo mundo que quer falar, chega num canal só. Seja um lead que vem de WhatsApp, seja um lead que vem de formulário de cadastro, a Laís recebe e ela entra em contato com o cliente, bate um papo com ele. Então, homogeneiza. Todo mundo é atendido no mesmo tempo, com a mesma qualidade, com a mesma autoridade, quantos chegarem ao mesmo tempo, e entrega tudo cadastrado dentro do teu CRM. Então você deixa de ter cada lead num canal e começa a ter controle e inicia-se aí uma gestão de dados, da onde está vindo mais. Poxa, eu tenho tanto lead vindo desse canal, mas será que esse é o canal que a Laís mais qualifica para levar para o meu corretor? E aí você começa a fazer uma gestão do teu anúncio. Acho que o pré-atendimento da Laís, ele evolui para uma gestão de dados absurda dentro da imobiliária que a gente não tinha. É como dar superpoder para a imobiliária. É isso que eu ia te perguntar. Tem alguma forma de metrificar essa evolução e essa organização que a Laís que ela fornece? Tem. A Laís ela tem um ambiente de dashboard, que é a casa da Laís. É muito fácil de utilizar, muito intuitivo e que entrega muito. Mas a gente precisa que a imobiliária também faça esse acompanhamento no pós, para que a gente tenha um dado mais consolidado do final da operação. No final das contas, a Laís quer destravar teu potencial e te ajudar a aumentar a conversão.
mas isso são etapas. Então, tudo que a Laís fala é metrificado, parametrizado, entregue para vocês na casa da Laís. É até um ponto que a gente fala bastante. Utilizem sem moderação os relatórios, porque tem gente que ostenta o relatório, mas não analisa, não interpreta e a partir daí não aplica as decisões que têm que ser tomadas. Então, utilizem sem moderação, porque é muito poder para a imobiliária ter uma gestão de dados bem analítica. Dá um exemplo. A Laís consegue anotar 3 informações de cada cliente que ela atende, separa isso por operação, venda ou locação, separa isso por bairro e te entrega relatório do tipo, olha, naquele bairro a média do valor procurado é de R$2.000 e a grande maioria das pessoas, 70% procura apartamento. Poxa, se naquele bairro todo mundo procura apartamento de R$2.000, você vai captar uma casa de 5.000? Sim. Pra ela ficar parada e sem dar vazão no teu estoque. Então ela te entrega um monte de relatório do que ela conversa para você tomar decisão, seja no anúncio, seja na angariação, na captação, seja até no atendimento numa possível secretaria de vendas. E você tem alguma métrica lá na Laís de conversão, por exemplo? Depois que a imobiliária coloca a Laís, aumenta em tantos % a conversão de visita? No começo era mais fácil de mapear isso. Agora, com a quantidade toda que tem de imobiliárias, é mais difícil, principalmente porque é uma métrica que muda de norte para sul, de aluguel para venda, mas a gente aumenta substancialmente, chegamos já a medir 40 e poucos % o número de visitas agendadas, e é um ponto que a gente tratou com a Prolar desde o início, mas a gente já mapeou aumentos superiores a 60% na conversão final da imobiliária. Eu dependo muito que a imobiliária compartilhe essa informação comigo para eu ter acesso, ajudar ela a gerir isso, mas a gente já mediu isso sim. E o fato do aumento no agendamento de visita que eu falei da Prolar, era a Prolar só dava oi para quem agendava a visita. E isso foi algo que me chamou muita atenção na primeira conversa que eu tive com a Ana. Falei, mas como assim? E o resto que não agenda visita? Falou, não consigo dar oi. E a Laís deu oi pra todo mundo da noite pro dia. Sim. E aí veio aquele caos de um montão de visita agendada e aumentou muito. A gente fez o treinamento pras meninas pra poder fazer uma secretaria de vendas no agendamento de visita. Olha, você marcou? Vai. Se você não for, avisa um pouco por conta da agenda do corretor. No dia, vê se a pessoa vai. Então, o aumento dá pra ser medido de caso a caso. E aí depende muito do que a imobiliária conta pra gente. Esse nosso modelo da locação, quando a gente conta a primeira vez, as pessoas sempre assustam, né? Nossa. Mas a gente vive em Belo Horizonte, assim, não posso falar no Brasil inteiro, mas em Belo Horizonte a gente vive um déficit habitacional gigante, principalmente no nicho que a gente atende, que são imóveis de, sei lá, 2.500, 1.500 a R$5.000. Essa é a grande massa que procura a gente. Não é só BH. É o Brasil todo. É Pois muito é. mais demanda do que produto. E aí tem 30... A gente fez uma métrica lá na Prolar que tem 30 clientes disputando um imóvel de locação. Então, antes a gente tinha um time gigante de locação para falar pro cliente, esse imóvel que você demonstrou interesse já foi alugado. Me envia uma seleção, não tem mais opção. Isso é um dado que tem no relatório. Então, no relatório tem muito claro lá. Primeiro, uma coisa que ninguém tem no mercado. Todo mundo tem a certeza que você tem, principalmente na locação, muito mais demanda do que produto disponível. Sim. Na venda também existe, mas na locação isso é latente. A Laís consegue mostrar para você quanto você tem de demanda versus produto. Esse raio-x ninguém tem. Isso por operação. Então ela vai te falar, olha, na venda eu tive 40% de procura de apartamento para venda. Só que eu só tenho 25% de produto para oferecer. Então ela te mostra um panorama de aonde você deve agir na captação. E é um raio-x que ninguém tem, que ninguém faz e ninguém usa. Então isso tem bastante valor e você consegue medir com o atendimento por IA. Pois é, e quando a gente fala de atendimento, ele tem que ser muito personalizado, porque um cliente é diferente do outro. Um cliente de locação é diferente de um cliente de venda. Como que a Laís diferencia, assim, o tipo de atendimento que ela tem que dar para cada cliente? Acho que o mais legal e que destravou a minha cabeça lá no começo é que a gente não precisa ensinar ninguém a falar com a Laís. O que era diferente quando você ia fazendo uma cadeia de comando num Google, algo do tipo, que você tinha que ensinar a pessoa a ter a expressão correta para o Google te dar um resultado. E agora não é mais isso. Basta a pessoa falar com a Laís como ela falaria com qualquer outra pessoa. Então a Laís atende muito bem venda, atende muito bem locação, médio, alto, popular, qualquer padrão de imóvel. E assim, o nível de personalização vai longe. Como por exemplo, no sul, o sotaque do sulista dá para ser transcrito. Para ti, vou enviaste.
isso eu consigo colocar na Laís. Então o nosso sotaque caipira do paulista ou do mineiro ainda não dá pra transcrever, mas dá pra personalizar até isso nela. Fora nome, você manda um emoji pra Laís, ela te devolve um emoji. A nossa não chama Laís, chama Cris. É a Cris, exatamente. E agora isso já vi, porque ficou muita Laís, então todo mundo tá personalizando. E não quer dizer que você tem que ter a Cris pro resto da vida. Você pode mudar a tua atendente depois de um ano. Falar, minha atendente foi promovida, agora eu tô contratando mais uma, e você brinca com isso pra engajar teu público. Então, o leque de oportunidades de personalização é grande. Então, dá pra você fazer bastante coisa, e é algo que eu falo muito pras imobiliárias. Treine a rotina da tua imobiliária na sua Laís, mas não deixe de ensinar pra ela um pouco sobre a cultura da tua empresa. Porque o que tem de gente que fala, olha, eu tenho que comprar um imóvel, mas tem outro imobiliário, por que eu tenho que falar contigo? Qual a vantagem que essa empresa me dá? E saber quanto tempo tem de mercado, que o atendimento é o principal dessa imobiliária. Treine a sua Laís também com um pouco da cultura da sua empresa para ela ficar como uma funcionária mais antiga da empresa. Eu falo muito isso no pitch. Mas quando você fala treinar a sua Laís, como que você treina ela? No começo, quando a gente começou, era um questionário. Esse questionário ainda existe de uma maneira muito mais fácil de preencher, muito mais completo, com um local para você colocar algumas particularidades, mas alguns pequenos ajustes de comportamento da Laís você já pode fazer direto na tua casa da Laís. Então, se você entrar na tua casa da Laís, você vai ter alguns pequenos ajustes que você pode fazer. Mas o time de suporte está à disposição para ajustar sempre que for necessário. Olha, eu não trabalhava com venda. Agora eu vou colocar a Laís nas vendas. Não tem que mudar alguma coisa nela, treinar, se eu tenho uma assessoria em financiamento. Tudo isso dá para ser feito com o meu time ou também dentro da própria casa da Laís você pode fazer alguns ajustes. Legal. Essa questão de personificar ela, né? De ela ficar realmente... Se o cliente perguntar o que a Prolar me oferece diferente das outras empresas. Então ela isso faz a diferença. Legal. Isso faz a diferença. E tem um montão de gente que pergunta, a gente não percebe. É, verdade. E como que hoje a Laís funciona, até para as empresas e os profissionais que buscam para contratar para as imobiliárias, como que funciona a integração dela com os sistemas, com os CRMs que tem no mercado? E como que é essa implementação? É simples? É complicado? É simples. A Laís é minimamente invasiva, eu costumo dizer muito isso, porque foi um caos para todas as imobiliárias que viveram a época do bot. O bot era difícil de você desenhar o fluxo dele. Sim. Então a Laís usa o mínimo do teu CRM. Nós já temos mais de 45 CRMs integrados. Dificilmente você vai achar um CRM no mercado que ainda não integra com a Laís. A Laís, eu brinco que ela mora entre dois lugares dentro da tua situação. Ela mora entre o teu gerador de leads e o teu gerenciador de leads. O teu gerador de leads são os sites, os portais, as campanhas. Sim. E eles consomem de um arquivo que o CRM entrega, que é o chamado XML. Nada mais é do que a carga de anúncio da imobiliária. Então é lá que a gente busca essa informação. Tratado esse lead, eu tenho que entregar na outra ponta, que é o gerenciador de leads, que é o cara que distribui o lead para os corretores e também te dá insights, às vezes até um pipeline da jornada daquele cliente pós-Laís. É onde teu corretor vai preencher se ele já fez visitas, se fez proposta, se ele evoluiu para uma tratativa, se ele não fechou e por aí vai. E é muito importante a gente falar disso aqui, porque dependendo do motivo do arquivamento desse lead pelo corretor, é o que a gente pode fazer aquela campanha de remarketing, de reciclagem de leads por segmento. Então, se eu pegar um lead que foi arquivado porque não teve interação, a Laís ela vai abordar ele de um jeito. Oi, tudo bom, Ana? Tentei falar contigo e não consegui. Qual o melhor horário para eu te chamar? Se eu pegar um lead que foi arquivado porque não encontrou o imóvel ideal, a gente pode ir a outro tipo de campanha. Oi, Gabi, tudo bom? Eu vi que você procurou um imóvel assim, não encontrou, tenho novas ofertas aqui na Prolar, posso te oferecer? E assim vai evoluindo a segmentação, pelo motivo de arquivamento. Então, eu só uso a tua carga de anúncios e tenho autorização para colocar um lead dentro da sua piscina de leads. É minimamente invasivo, fácil de onboardar. A gente fala que a Laís ela demora em média 10 dias úteis para você fazer o onboarding dela. Mas a gente tem recordes aí de em 28 horas uma Laís já estava pronta. Então tem como você... Eu dependo muito da imobiliária estar engajada a me enviar os dados. Mas é muito fácil. Entendi. E quando a gente fala de inteligência artificial, assim, a Laís foi a pioneira, mas já tem outras empresas que estão surgindo nesse meio. Quais são os próximos passos da Laís? Pode contar pra gente, que aqui a gente não conta pra ninguém, tá? Vou dar 2 spoilers. Até tava contando pra vocês antes um pouquinho. Acho que a grande sacada da Laís é entender que a gente tá descendo uma montanha de neve e que tem uma bola de neve crescendo atrás de nós com outras tecnologias, fazendo aquilo que a Laís já vem como pioneira. E isso é um movimento
normal do mercado. Sim. E importante para o consumidor, que vai ter opções para escolher. Acho que o grande desafio da Laís hoje é desenvolver novas funcionalidades que tenham fit com a tua rotina, com a rotina da imobiliária. Principalmente que sanem as dores da imobiliária e não dores da empresa que desenvolve. Eu acho que isso é importante, ou eu preciso disso para ter esse outro dado. Não. A gente ouve muito as imobiliárias, entende o que a imobiliária precisa e cria a partir daí. Então a gente está lançando agora a Laís Atualiza, que faz uma atualização da base de imóveis da imobiliária, entrando em contato com o proprietário e tirando aquele trabalho de um por um, ficar ligando. Sempre tinha uns 2, 3 profissionais que gastavam um tempão para isso. A Laís entra em contato com o proprietário, pergunta para ele se aquele imóvel está disponível, e a grata surpresa que tá vindo um monte de captações daí. A outra que nós estamos lançando agora é a Laís Administra, que já faz envio de segunda via de boleto, que já tira dúvidas sobre rescisão, sobre vistoria, sobre multa, sobre sinistro até. Às vezes a pessoa só tira uma dúvida: olha, a calha tá entupida, eu não sei se eu devo chamar vocês ou se é um problema meu. E a Laís já tem a base para responder que, olha, a calha é um equipamento do imóvel. Equipamento é de responsabilidade do inquilino, mas a gente pode te orientar, então a gente vai evoluir para esse caminho. Eu fiquei na dúvida, porque quando o cliente tá conversando com a Laís, ele quer um atendimento humano, ela manda pro CRM, né? Sim. Nesse, a Laís Administra, como que ela vai fazer para acionar a imobiliária, se o cliente quiser falar? A mesma coisa. Vamos pensar de duas maneiras diferentes. A Laís que faz o pré-atendimento do comercial, ela serve para aquecer aquele lead. Então, identificar o caminho certo daquele cliente, se é aquele imóvel que é o mais assertivo para ele, fazer busca por localização para saber se ele vai para o lugar exato, quantos dormitórios ele precisa, alguma particularidade, ela mantém ele aquecido e pronto, a gente fala que é a bola quicando para chutar pro gol. A Laís Administra, a gente costuma dizer que é um amortecedor do lead. Então ela recebe esse lead, amortece o que aquele cliente quer e entrega para atendente no CRM, e a gente já está evoluindo para criar inclusive a ocorrência dentro do CRM. Então a gente entrega para o CRM ou em outro canal que a imobiliária solicitar. O que eu vejo hoje que é uma das maiores dores e problemas do mercado em geral, e é o motivo pelo qual o cliente fica mais inflamado, é a demora do atendimento, né? Porque hoje a gente vê empresas, no geral, que lidam com volume muito grande, e no caso da entrada, né? No caso ali do lead, da pré-venda. Realmente, eu tava vendo até uma reportagem hoje que uma imobiliária leva em média 6 horas para responder um lead durante o horário da jornada de trabalho normal. E justamente a mesma, eu imagino que deve ser uma métrica até parecida também para o cliente que já está na carteira de administração, né? Então, assim, muitas vezes o cliente, ele fica inflamado, não é nem porque a calha dele tá com problema, é porque ele tá com um problema ali que ele não consegue resolver na hora. E aí, né, você começa a ver o inflamar dele quando ele começa a mandar pontinho de interrogação. Não responde, pontinho de interrogação. 5 minutos, pontinho de interrogação. É a forma dele, não sei se são dessa época, na época do MSN, você mandava um alerta e dava aquela chacoalhadinha. Aí o jeito dele dava uma chacoalhadinha no seu WhatsApp, entendeu? Mas vou pegar um cafezinho mineiro aqui, tá? Vontade. Mas eu acho que sim. Podcast também. É exatamente isso. Como você faz para atender rápido, e aí que a imobiliária tem que ter atenção. A Laís salva um lado, mas a imobiliária tem que estar atenta no restante da operação. Não adianta você entregar o melhor dos mundos e a imobiliária deixar esse cliente lá à deriva, sem dar um atendimento rápido também após ele estar aquecido pela Laís. Por isso surgiu a tal da funcionalidade que o nome dela correto é cobrança de atendimento. Mas quem já viu minha apresentação, eu chamo de Laís Dedo Duro. Porque é quando o cliente chega pra Laís e fala: poxa, Laís, eu queria tanto falar e alugar esse imóvel, você falou que o corretor ia me chamar faz 2 horas e ninguém me chamou ainda. E ela avisa a imobiliária: olha, imobiliária, esse cliente está cobrando ser atendido. E vocês não têm ideia da visibilidade que isso dá para o gestor. Porque ele não faz ideia de quantas pessoas estão procurando esse tipo de atendimento ágil e estão reclamando da demora. E ele consegue agir antes disso virar uma reclamação do Google, ou até mesmo esse cliente simplesmente transbordar para a concorrência. Porque o imóvel está anunciado num monte de imobiliárias. Isso é aquele grupo de WhatsApp que a gente tem, né? Que ela fica mandando... Lá e também na casa da Laís. Na casa da Laís ela manda um sininho, uma notificação, tanto da sugestão de agendamento de visita, quanto da cobrança de atendimento da Laís Dedo Duro. É isso também que eu queria te perguntar. Como que a Laís, hoje até a Laís Administra também, ela entende que é o momento certo, o timing certo de passar o lead robótico para o lead humano?
ela provoca esse cliente sutilmente. Então, com frequência, ela vai perguntando, gostou desse imóvel? Gostaria de agendar uma visita para conhecer por dentro? Aí o cara pergunta para ela, mas eu queria saber quais as garantias. E ela pergunta, essa garantia é a melhor para você? Qual que se adapta mais à sua situação? Então, ela vai questionando o cliente, extraindo algumas respostas desse cliente para que ela possa mandar isso para o CRM. Ah, legal. E hoje a gente vê que a Laís está atuando em várias regiões do Brasil. E como que você percebe a diferença do atendimento do lead, referente a essas regiões? Você falou que são 400 imobiliárias, né? Então, de norte a sul. De tudo. E todo mundo fala que o mineiro é mais legalzão, assim, de boa. E o sul é mais... Eu tava até com uma pessoa... se ela ouvir, ela vai saber quem é, a Janete Badra, ela é do Sul, e a Laís dela foi a primeira Laís a falar espanhol, porque a cidade dela faz divisa com o Uruguai, então pegou muita gente que tá num outro país. A gente tem Laís no Acre, então tem Laís pra tudo que é canto já. E o processo imobiliário, a linguagem de cada um muda muito de um lugar para outro. Então tem lugar que entrega a chave pro cliente ir no imóvel sozinho e devolve a chave, a Laís agenda essa retirada da chave. Tem lugar que não permite. Cada lugar tem o seu processo e a sua forma de abordar o cliente. Tem gente que qualifica mais antes de passar para o corretor. Tem gente que usa a Laís realmente como só esse amortecedor. Recebe o lead, dá um primeiro atendimento, segura esse cara aquecido para passar para o corretor rápido. Isso vai mudando de lugar para lugar. Mas é fato, o mineiro é mais legal nesse ponto aí. Se chega um cliente da França que tá mudando para Belo Horizonte, aí ele chama a Prolar lá para conversar e cai no atendimento da Laís, da Cris. Né? No caso, se ele começar a falar francês, a Laís vai entender? Sim. É? Meu pai, até esse exemplo é engraçado, meu pai é catalão, e meu pai mandou uma mensagem pra Laís lá no começo, ela nem era tão Laís como ela é hoje, em catalão, e ela respondeu super bem em catalão. Uau. Responde por texto, mas responde super bem, entende qualquer língua. Foi o que aconteceu lá no Uruguai, que um cliente falou com a Laís querendo pegar no Brasil, mas ali na divisa, e ele falou o portunhol, e ela entendeu o portunhol, que não é nem o espanhol, nem o português. É legal como ela entende as gírias. Ah, eu quero comprar um imóvel de um barão. Se você falasse isso pro Google, o Google ia buscar os imóveis que são de propriedade do barão de não sei o quê. Ela entende que comprar o imóvel de um barão não é um imóvel de 1 milhão. Alugar um imóvel de um barão é um imóvel de R$1.000. Ela consegue sair pela tangente ali. Que bacana. É bem legal isso. Ah, que legal. E o que difere hoje, assim, um atendimento que você acha, um atendimento da Laís voltado para o mercado de locação e um atendimento voltado para o mercado de venda? Você acha que ela precisa também ter essa diferenciação como profissional? Sim. Nos treinamentos que eu dou, sempre faço uma divisão muito clara do que é o corretor, o perfil do corretor de locação e o perfil do corretor de venda. O perfil do corretor de locação é o perfil mais caçador, a gente chama de hunter. Ele tem muito lead. Então ele atende e o cara fala não, ele tira da frente e vai pro próximo, tira da frente e vai pro próximo, ele não reclama do não. O corretor de vendas, que eu já acho que corretor é a palavra incorreta, ele deveria ser consultor, tanto venda quanto locação, porque ele ajuda muito numa consultoria. Ele já cultiva mais ele tem um perfil mais fazendeiro. Então ele vai cultivar aquele lead, vai entender um pouco da necessidade dele. Eu utilizaria uma Laís mais qualificativa no de venda e uma Laís mais fechadora, mais faz aquela inquisição, vamos agendar uma visita, quer conhecer por dentro, pro de locação. Mas ela flutua muito bem nos dois. A mesma coisa, um perfil completamente diferente quando a gente fala de incorporação. Eu lembro que eu vendi uma vez uma área para uma incorporadora e ganhei o plantão. Eu era de uma imobiliária de terceiro. Então o cliente entrou no plantão num domingo e falou, oi, tudo bom? Quanto que é? E na época eu falei, 120 e tanto. E ele, beleza, foi embora. E os caras da incorporadora ficaram rindo atrás de mim. Eu falei, do que esses caras estão rindo? E aí chegou um outro cliente. Quanto que é? Ele, vem cá, vou te mostrar a maquete. Vem ver a planta. Não pode falar o valor. E eu soltava o valor pra geral, não tava nem aí. Aí eu fui entendendo. A Laís também entende isso. Então agora que ela tá atuando em incorporadoras, ela também tem essa nuance qualificativa, mas pro que a incorporadora tem interesse. Bacana. Mas dá pra flutuar bem. Não sei por que ainda não tá usando em venda, mentira. Acho que, não sei se é só a Prolar, né? Mas a gente fica realmente com esse receio, porque o lead de venda é um lead mais caro. Mais caro, mas exato. Mas eu vejo que isso tá se quebrando com o tempo, né? Eu aconselho, quem fez a apresentação da Laís comigo sabe, na locação a jornada do cliente é muito curta. Então medir o impacto da Laís na locação é muito mais rápido, mas ela faz venda como ninguém.
Eu acho até que ela é mais vendedora. A locação é muito de atirar e tirar da frente, tirar da frente. E na venda ela mostra a IA com outro conceito, sabe? Um conceito de conversar mais. E os presentes que a Laís ganhou, que a gente estava até conversando no carro vindo pra cá, que ela também ganha presente na imobiliária, é de venda. Então, normalmente, a pessoa reconhece mais o talento da Laís para um cliente de venda. De locação é muito rápido, é muito dinâmico. Ele não percebe que ele está falando com uma IA. Sim. Passa batido. Agora, na venda, quando ele não percebe que ele tá falando com uma IA e leva um mimo pra Laís, ou faz um elogio pra Laís na imobiliária, aí é o sentimento de dever cumprido, que a Laís tá fazendo o trabalho certo. O Diego tava contando que teve uma imobiliária, né, que a Laís recebeu uma semijoia. Uma caixa de chocolate, uma semijoia, a pessoa desacreditou que a Laís era uma IA. Falou, não, mas chegou a Laís lá tá com aí. tudo comprado. Falou, não, gente, a Laís é uma IA. Falou, não, mentira. Você tá falando de outra Laís, aquela Laís que eu conversei. E não era a mesma Laís. E a de caixa de chocolate levou uma caixa de chocolate mesmo pra ela e falou, olha, deu uma cesta de chocolate pra corretora e uma caixa de chocolate pra Laís. Gente, que interessante. E o legal é você saber, às vezes falar que é uma IA, Sim. às vezes não contar pra criança que o Papai Noel não existe. Então, porque existe um encantamento ali, deixa rolar, não compromete nada. É verdade. É muito bom, né? E o que você recomenda, assim, sobre o corretor, né? O corretor ou atendente de locação, depois que ele recebe esse atendimento da Laís, tem algum procedimento correto, algum procedimento padrão que deve ser seguido? Ler tudo que a Laís conversou com aquele cliente. Ele recebe isso dentro do lead. Então, uma das nuances bacanas da Laís é ela poder entregar um lead não só cadastrado no seu CRM, mas enriquecido. Ela entrega ali num resumo as diretrizes daquele cliente, e o mais legal é que ela entrega um link com a conversa dela com o cliente em tempo real. Então tudo que a Laís conversou com o cliente está lá à disposição. E se o corretor for esperto e engajado, ele vai ler tudo aquilo e vai pegar algum insight ali. Laís, eu morro de medo de burocracia. Tem alguém que me auxilia no financiamento na Prolar? E aí o corretor pega aqui e fala, agora é minha hora. Ele já vai falar, olha, eu sou especialista, vou acompanhar a sua compra do início ao fim, fica tranquilo quanto à burocracia. Então, para mim, o corretor ele tem que fazer a lição de casa dele, se preparar para mostrar um imóvel. É ruim quando o corretor chega com aquele molho de chave enorme, ele fica testando qual que é a chave que abre. Então, já que ele não vai atender aquele cliente que está só pesquisando, aquele cliente que só quer tirar uma certa dúvida, ele precisa, entender tudo que a Laís falou com aquele cliente para não fazer a mesma pergunta duas vezes e usar esse tempo livre para fazer novas captações, para fazer uma visita técnica numa captação dele, para rever as captações mais antigas, que às vezes só estão ali há mais tempo, ele não lembra de ofertar, mas são imóveis bons, que ficam parados na base porque não oferta. Então, quando a profissão de corretor de imóveis foi criada, o corretor tinha algumas funções que foram sendo acumuladas com outras conforme a tecnologia foi vindo. Já que a Laís vai destravar essa parte chata, às vezes repetitiva, de ficar conversando com o cliente só tirando dúvida, ele pode voltar àquele melhor momento do corretor, de colocar uma boa roupa, de abrir todas as janelas do imóvel, receber esse cliente da maneira que ele merece ser recebido, de saber ter autoridade sobre aquele imóvel, fazer novas captações, fazer follow-up, que o corretor não faz follow-up. Então tudo isso eu acho que destrava na carreira do corretor, ele volta a ter tempo para fazer essas coisas que são tão legais. É que a Laís é a pontinha do iceberg, né? Assim, tem muita coisa que só pode ser feita pessoalmente. Por isso que eu defendo muito que corretor é insubstituível. Sim. A Laís não veio aqui para tomar o lugar dos corretores, pelo contrário. Ela veio destravar um tempo que ele tinha praticamente perdido para fazer outras coisas que são muito importantes na profissão dele. Sim. E Diego, a gente sabe que no Brasil tem muitas imobiliárias que ainda estão engatinhando nesse processo de digitalização, né? E assim, para essas empresas que justamente querem dar esse primeiro passo, qual dica assim que você dá? Dá o primeiro passo. Não fica parado. Não negue uma tecnologia. Eu acho que a IA não veio tomar o lugar de ninguém. Sim. Mas a IA vai deixar o trabalho do preguiçoso, do negacionista da tecnologia, muito mais difícil. Eu vi uma pessoa falar e eu compartilho essa frase com todo mundo. A IA foi a última coisa que o ser humano criou sozinho. A partir de agora, tudo que ele for criar, a IA pode ajudar ele. E você não está trabalhando com IA por quê? E quando você me fala dessa, foi até um pouco do que a gente estava conversando antes.
poxa, o mercado é tão marginalizado por ser quem é mais antigo achava que era um hobby de aposentado. Você se aposentava e virava corretor para não parar de trabalhar. E aí encontrava na imobiliária um profissional que não estava qualificado para aquilo. A gente recebe tanto conteúdo bom hoje, tem tanto evento, tanta agência que compartilha cursos, treinamentos, mentorias. Você não vai evoluir por quê? Uma outra analogia. Tem um monte de imobiliária, 400 e poucas imobiliárias usando a Laís, e essa imobiliária que está usando a Laís, ela está numa guerra de metralhadora. Quem não está usando uma IA ou uma tecnologia nesse sentido, está de faquinha na mesma guerra. E aí vale a pena você saber como você quer se posicionar no front, de faca ou de metralhadora. Senão você vai ficar para trás. A gente estava, no nosso último podcast, foi com o pessoal do Zap Imóveis. E eles estavam mostrando pra gente a métrica, acho que ele falou 40%, né? Dos clientes que não são atendidos nos primeiros 5 minutos, desistem do lead. O legal é ter essa métrica do DataZap, que traz muita coisa do mercado, mas também ter a métrica da Laís junto, que é uma métrica da tua imobiliária. Sim. Então você começa a ver, o mercado precisa disso, e a minha imobiliária tá agindo como nesse sentido? Então tendo os 2 relatórios vai ser bem fácil para você conseguir dar um passo a mais no teu processo. Verdade. Trabalhar em alta performance. E se você é proprietário de imobiliário e quer alavancar suas vendas e aumentar sua presença no digital, conheça a QH4 Growth. Eles são especialistas em gestão de tráfego pago e assessoria comercial para grandes imobiliárias, ajudando-os a alcançar novos patamares com estratégias personalizadas. Com uma equipe que entende o mercado imobiliário, sabendo exatamente como atrair mais clientes para os seus empreendimentos. QH4 Growth, a assessoria de marketing da ProlarNet Imóveis, pode ser a sua também. Diego, a gente gosta no nosso podcast de pedir para o nosso entrevistado falar 3 coisas que você gostaria de ter ouvido antes de você ingressar aí no mercado imobiliário. Então, coisas que você gostaria, alguma dica, alguma sugestão, algum conselho que você daria talvez pro seu filho, né, que estivesse começando agora. O que eu queria ter ouvido antes de eu entrar no mercado imobiliário era que dê valor ao pré-atendimento. Porque quem não tem pré-atendimento hoje fica que nem aquele cachorrinho que fica correndo atrás do rabo. É o luto infinito. Verdade. Você fica perdendo muito tempo. Então lá atrás não tinha isso. Acho que a segunda coisa que eu falo, e aí é bem séria mesmo, é utilize o seu CRM. Eu falo que a gente não usa 1% do nosso cérebro e somos super inteligentes. Não conhecemos 5% do oceano e já achamos lindo. E a gente não usa 10% do nosso CRM. O dia que a gente utilizar intrinsecamente o nosso CRM, todas as funcionalidades que ele te dá, você vai poder fazer uma gestão de dados e de processos muito mais efetiva, muito mais assertiva. Acho que a terceira e última acho que todo mundo deveria fazer a mesma coisa. Então eu deveria ter ouvido isso lá atrás, ouvi e não apliquei e tem que fazer hoje. Estude o mercado. Estude as novas possibilidades, estude outras praças, participe de eventos, não entenda que o seu mundo é o mundo ideal, tem muita coisa fora do seu mundo que você precisa conhecer, então participe de eventos, workshops, ouça os podcasts e as matérias e os artigos, estude. Então se você tem pré-atendimento, você alimenta muito bem o seu CRM, você estuda o mercado imobiliário, a chance de você performar bem é muito grande, o resto você vai conquistando aos poucos. Nossa, gostei. Eu nem falei olhando pra câmera, naquele recado, aquele olhar 43. Fazer o corte. Diego, muito obrigada pela presença. Obrigada por ter vindo direto de São Paulo para participar do nosso podcast. Muito obrigada e muito obrigada pela audiência. Esse foi mais um ProlarCast. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de inscrever no nosso canal, ativar o sininho e muitos outros episódios vão sair logo em seguida. Tchau! Tchau, gente!